Olá, meu nome é Gustavo Meireles, sou vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde. Bem-vindo ao ExpertCast, o podcast focado em novas tecnologias e inovações no setor da saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje novamente dois grandes amigos, Marcelo Averbach, que é médico coloproctologista, fundador da ONG Zoé, e o Ricardo Moraes, que é médico cardiologista, fundador da ONG Mais e diretor médico da AFIA, para continuarmos uma conversa imperdível sobre inovações e transformações na saúde do Brasil por meio das ONGs. Marcelo, Ricardo, muito obrigado pela presença novamente. Gostei muito da nossa conversa. Eu já conhecia bastante o trabalho aqui dos dois, mas fiquei aqui encantado com as histórias que vocês contaram. Obrigado. Na verdade, é um prazer estar aqui com você, Gustavo, e eu fiquei encantado com as histórias do Ricardo. Realmente campeãs. Parabéns, Ricardo. Eu queria agradecer novamente, Gustavo, e vice-versa, né? As histórias da Zoé também. Eu acho que todo mundo que pensa em voluntariado, eu acho que aqui a gente consegue trazer a essência de que é o trabalho voluntário, o médico, e que existe várias possibilidades de poder ajudar. Eu vou começar esse episódio agora por você, Ricardo, depois a gente passa para o Marcelo, a gente inverte a ordem. Eu vou começar por um tema que é extremamente importante para as ONGs, que é o financiamento, porque, infelizmente, apenas com boa vontade a gente não consegue resolver os problemas. A gente precisa de financiamento, precisa de dinheiro, precisa de apoio. E muita gente tem medo de doar, porque fala, eu vou doar, não sei para onde esse dinheiro está indo, e essa ONG deve ser uma lavagem de dinheiro, de alguma coisa. Então, muita gente tem a vontade, mas fica na dúvida porque não conhece, porque tem receio. Então, eu queria que vocês dois contassem como que funciona o financiamento de uma ONG, como que é coletado o dinheiro, como que ele é destinado. O Ricardo falou, tem auditoria aqui na primeira metade do episódio, como é que isso é feito, qual que é a transparência que é dada para que as pessoas consigam diferenciar e separar o joio do trigo, né? Então, começa pelo Ricardo e depois Marcelo. Excelente, acho que você trouxe um ponto super importante. Primeiro, que o financiamento é o que consegue mover o propósito da ONG, né? As pessoas que acreditam naquele propósito, que estão procurando poder ajudar as empresas, as pessoas físicas, eu acho que procurar, e aqui não é só para nossa, mas procurar essa transparência, como você mesmo disse, da informação, como é utilizado aquele dinheiro. Não só como é do ponto de vista utilizado, que está ali na frente, na rede social, mas dados os objetivos mesmo, que muitas vezes a gente obrigatoriamente, a Zoé também, a gente também coloca publicamente, né, para as pessoas poderem terem acesso a essa informação e poderem ter a segurança de poder fazer aquela doação, né? O nosso objetivo, a gente está, né, a gente está utilizando o dinheiro público, o dinheiro das pessoas, né, dinheiro dos fornecedores, com o objetivo de ajudar a outra pessoa. Então, desde do início, está em ata, está no, né, que a gente criou, a gente quer levar essa transparência para as pessoas terem a segurança. Então eu convido as pessoas que querem ajudar, que querem ver qualquer ONG, sempre procurar isso, né? Procurar essa informação, se não consegue ter abertamente, procurar meios que consigam ter essa informação, até meios que estão mesmo em consulta pública, que existe no governo, tem as ONGs que são cadastradas lá, mas a ajuda ela na verdade é sempre muito importante, porque é o que move a ONG no caminho que é o propósito daquela ONG tem, né? Então a ajuda financeira da pessoa física, como eu disse, é super importante. Muitas vezes a gente sabe, os valores são super variados, a frequência da doação também, mas é o que mais a gente precisa, né? Uma perenidade daquela renda, daquela doação pelas pessoas, para a gente poder continuar os projetos. As empresas que querem se vincular, né, que querem ter a exposição, e a gente hoje não trabalha nenhuma que quer ter a exposição de marca, mas que querem ter a exposição de marca de propósito, faz todo sentido. Obviamente que é uma conversa, né, uma reunião que vai pautar essa união, né, para poder fazer sentido para as duas, para a ONG e para a empresa. Então, super importante também ter essa porta aberta, né, e saber se eles acreditam naquele propósito e podem se vincular. A gente sabe que muitas empresas têm a responsabilidade social, né, cada vez essa bandeira ESG é cada vez mais forte em multinacionais e nacionais, e a gente
pode ser parte dessa bandeira, né? Pode colaborar, pode trazer essa experiência do beneficiário, né? Da empresa, né? Do colaborador para dentro, e ele poder ser um voluntário, obviamente, como todos os outros, mas ainda passa muito pela essência, né? Então, se a empresa acredita, se as pessoas que estão sentadas na cadeira, né, que tomam a decisão, acreditam naquele propósito, se as pessoas físicas que estão doando e acreditam, eu convido a todos irem presencialmente, verem o site, verem o Instagram, verem os vídeos, conversar com as pessoas que participam para ver se aquilo é real ou não, porque é o que consegue mover a ONG, né? A gente já teve momentos, e o Marcelo também sabe muito bem disso, a gente teve momentos de angústia, achando que a gente não ia conseguir fechar o projeto, desenvolver o projeto, porque o dinheiro não vinha, e a gente faz rifa, a gente faz campanha, a gente convida as pessoas, a gente pega a camiseta autografada de futebol para poder, né, que amigos conseguem, a gente consegue fazer para poder angariar e poder isso continuar, e obviamente tirando o próprio bolso também, para poder, porque a gente acredita nesse propósito desde o começo, sabe? E vocês, Marcelo? O problema é sempre o mesmo, né, Ricardo? O problema é a gente ter fundos para fazer com que os nossos sonhos aconteçam, né? Para que as expedições aconteçam, os nossos trabalhos possam ir adiante. Nós dependemos, obviamente, de doações, pessoas físicas, e por menor que seja a quantia, muitas vezes é melhor uma doação recorrente, né, do que uma doação única, justamente para que a gente possa ter até um planejamento do que vai entrar, né? As doações recorrentes são extremamente bem-vindas, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Obviamente, nós recebemos, sim, doações de pessoas jurídicas, e eu acho que sem isso nada acontece. Então, quer dizer, esse ano, por acaso, nós tivemos 2 prêmios. A indústria farmacêutica Teva premiou a ONG Zoé, e foi um prêmio com aporte significativo de dinheiro, que para nós foi muito importante. Nós fomos premiados também por uma organização americana, nós fomos para Washington, na verdade nós fomos finalistas, eram 1.800 ONGs de 90 países. Nossa. E nós ficamos entre os 5 finalistas. Nós não ganhamos o prêmio, mas por ser finalistas nós também tivemos algum recurso aí que foi oferecido para a nossa ONG. Então isso aí também nos ajudou bastante nesse ano que passou. Enfim, eu volto a dizer o que eu falei no capítulo passado, que as doações são muito bem-vindas, e eu convido a todos a conhecer o nosso site www.ongzoe.org, e lá conhece-se um pouquinho da ONG e tem as formas de se fazer as doações, que para nós são fundamentais. Vocês ganharam os prêmios, mas quem ganha o maior prêmio são os pacientes. Sem dúvida. Então, exatamente. E aí deixo de novo aqui, né? O Marcelo falou, né? Então, ongzoe.org e Instagram, ongzoe.oficial. Perfeito. E aí, Ricardo, para mais... @ongmais.com.br no Instagram e ongmais.com.br no site. Então, para quem está nos ouvindo, já sabe. É só entrar no site ou no Instagram, conhecer o trabalho que as duas, Zoé e Mais, têm feito, e deixar lá a sua doação, se possível de forma recorrente, para que as duas consigam continuar fazendo esse trabalho de excelência. A gente está aqui num podcast sobre inovação em saúde e, logicamente, já falamos muito de inovação em saúde aqui, porque inovar é exatamente isso que o Marcelo e o Ricardo fazem, que é entregar para comunidades carentes, pessoas em situação vulnerável, uma saúde de qualidade. Mas, além disso, eu tive lá em Belterra, fui com o Marcelo uma vez e vi como eles utilizam altíssima tecnologia, né? Montam um centro cirúrgico do padrão dos melhores hospitais brasileiros e mundiais, lá em Belterra, num hospital que tem basicamente as paredes, né? Mas além dessas inovações, equipamentos cirúrgicos, endoscópicos, de ultrassom, o que mais que vocês têm usado? Vou começar com o Ricardo aqui. Tem alguma outra inovação que vocês têm usado no dia a dia? Ou que vocês enxerguem que possa ser usada mais e mais para ajudar essa população? O nosso desafio muitas vezes hoje, a gente ter o dado, né? A informação da saúde daquela população que a gente está atendendo.
A população em situação vulnerável, né, de rua, essa é um pouco mais difícil, porque ela é uma posição, tem um turnover alto, né? A gente acaba encontrando as mesmas pessoas quando a gente vai para a Praça da Sé, mas sempre tem um turnover alto. Então a gente está tentando cada vez captar mais dado, informação da saúde daquela pessoa. Muitos são dependentes químicos, são adictos, e a gente está tentando direcionar eles, né, para locais de recuperação, tudo públicos, obviamente, e tentar ter essa informação de como é que está seguindo tudo. Já as casas de refugiados, que a gente também apoia, e as comunidades favelizadas, a gente também está tentando entender aquela população. Então, assim, a gente tem uma população, São Bernardo, que a gente apoia sempre, a gente está suportando a campanha de vacinação, porque a gente conseguiu mapear e demonstrar que aquelas crianças que deveriam ter tomado a vacina de dengue, por exemplo, agora, as vacinas regulares do calendário vacinal estavam faltando, né? Mesmo tendo uma ação de medicina da família ali, mesmo tendo um acesso a possivelmente ter isso, mas não tinha uma conscientização. Então, através desses dados que a gente está conseguindo compilar para poder fazer essa ação. Mas o objetivo é cada vez mais conseguir colocar e é o nosso maior desafio, a interoperabilidade com o governo, né, com o Ministério, com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde local, para poder passar esses dados, para poder eles também terem um mapeamento dessa população que muitas vezes está mais deficitária ou que não consegue interoperar. Então essa é a nossa visão assim, de futuro, quando a gente vai ver dados de saúde mesmo, para poder também fazer essa troca com a Prefeitura e até poder mapear pessoas que a gente não está vendo. O paciente vulnerável em situação de rua é mais difícil, porque muitas vezes ele não tem cadastro, ele não tem carteirinha do SUS, ele não tem CPF, mas a gente consegue mapear por região, aquele paciente, tudo. E vocês, Marcelo? Então, de tecnologia você já mencionou, né, que a gente faz cirurgias laparoscópicas, endoscopia de qualidade, isso tudo, mas eu gostaria de chamar a atenção a 2 pontos que envolvem realmente uma inovação em tecnologia. Na parte endoscópica, que diga-se de passagem é coordenado pelo Marco Aurélio da Assunção, né, nosso amigo do Sírio-Libanês, nós já levamos para lá a inteligência artificial aplicada à endoscopia. Né? A inteligência artificial, principalmente na colonoscopia, ela ajuda no reconhecimento do pólipo. Uhum. Você está fazendo o exame e de repente aparece no monitor uma caixinha que é ele te chamando a atenção, olha, isso aqui é um pólipo. E não só isso, ele faz o diagnóstico diferencial se aquele pólipo é um pólipo hiperplásico, sem muita importância, ou é um pólipo adenomatoso, um pólipo neoplásico, né? Então, nós levamos a inteligência artificial para a região amazônica, para a Belterra, quer dizer, foi uma coisa que realmente foi muito interessante. O Marco Aurélio, ele levou também a teleendoscopia, que é uma coisa muito interessante. Ele pegou uma antena de transmissão, ele mandava a imagem para São Paulo e eu estava lá também, né, em São Paulo, nós víamos as imagens e nós dizíamos, não, isso aqui você fique tranquilo, não, isso aqui precisa ser biopsiado, essa lesão precisa ser retirada, quer dizer, uma teleendoscopia, que é uma coisa realmente de ponta, e nós fomos em literatura e tem poucas coisas publicadas, até um motivo de uma eventual publicação da Zoé. E a gente tem utilizado também a telemedicina. Principalmente no que tange a saúde mental. Saúde mental não precisa auscultar, não precisa palpar a barriga, quer dizer, sem desmerecer, obviamente, mas se você tiver a imagem do paciente e se você estiver conversando com o paciente, muitas vezes, em muitos casos, você consegue fazer um diagnóstico e fazer o tratamento desse paciente. Então nós temos utilizado a telemedicina principalmente para a saúde mental. Eu acho que são esses 3 pontos maiores que eu consigo trazer para vocês. Excelente, eu fico até lembrando de outros episódios aqui do ExpertCast que a gente abordou um pouco esses temas. Um deles foi quando falamos sobre as redes 5G aqui no Brasil. E aí tem um projeto muito bacana que é encabeçado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto com diversas empresas, incluindo a Siemens Healthineers, Deloitte, NEC, a Escola Politécnica da USP. E aí vieram aqui o Marco Bego, que é diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP, e o Paulo Pontes,
que é diretor na Siemens Healthineers. A gente falou sobre o uso das redes 5G e um projeto também que eles têm aqui, lá na aldeia indígena do Xingu, utilizando o 5G com ultrassonografia. Eles colocam o equipamento e ensinam alguém da população local a ligar o equipamento e passar o transdutor. E aí tem alguém remotamente, por exemplo, o Dr. Marcos Menezes, meu colega, amigo radiologista, lá na Universidade de São Paulo, vendo as imagens. E um outro foi com a Adriana Malê e Sabine Bolognini, que também tem o Grupo SAS, e que acompanhava ali o Rally dos Sertões, elas fazendo telemedicina. Então, são outras iniciativas aqui também que se somam as ONGs Zoé e ONG+, fazendo o bem aí Brasil afora, né? Nós estamos chegando, infelizmente, no final aqui do nosso episódio, e aí tenho certeza que quem está nos ouvindo fica pensando, puxa, eu sempre tive vontade de ajudar, mas eu não sei como, eu já tentei uma vez e não sei muito bem como fazer. Ou tem gente que fala, mas eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu sou engenheiro, mas tenho vontade de ajudar na saúde, mas eu não sei fazer ultrassom, não sei fazer cirurgia. Então, Ricardo, primeiro aqui, como é que a pessoa pode, por onde começa, como é que a pessoa pode ajudar o trabalho que vocês fazem lá na Mais? Bom, tem várias possibilidades. E aí, muita gente me pergunta isso, né? Mas eu não sou médico, sou profissional de saúde. A logística toda que precisa para acontecer o atendimento médico lá na ponta, precisa de pessoas que consigam suportar isso, né? Que consigam ter uma visão da logística, que consigam entender, que consigam carregar caixa. Existem várias possibilidades de ajuda, né? Então, pra gente, ser voluntário, tá lá na Praça da Sé, tá lá nas comunidades, ser o Papai Noel, que eu fui várias vezes, mas assim, ser o Papai Noel, ser o Coelhinho da Páscoa, poder levar as crianças já é uma... Não importa a profissão, não importa nada, na verdade. Então eu convido as pessoas a irem, porque assim, tem possibilidades de trabalho, entre aspas, para qualquer profissão, para qualquer pessoa. Quando a gente vai para atendimento médico, idem, né? Então, suportar isso, de poder ajudar, de poder estar junto, de poder pegar na mão do paciente e conduzir ele para a sala certa, para o atendimento certo, para o momento certo, para dar ficha, isso é super necessário, não importa se você... Então, as possibilidades são muitas. Convido as pessoas sempre a irem verem, né? Experimentarem, tentarem, verem se é isso, como é que elas entendem, como é que elas lidam com aquela realidade, como é que elas se deparam. E da maioria das pessoas, não vou dizer 100%, mas da maioria se apaixonam, né? Se apaixonam por aquele momento, certeza. Se apaixonam pelaquela situação, se apaixonam em poder ajudar e contar mais. Então, vá para se apaixonar pelo voluntário, vá para ver como é que é essa realidade, porque muda a gente mesmo, muda a própria pessoa que está podendo ser o voluntário ali. Legal. E você, Marcelo, que teria a adicionar aqui? Eu concordo com o Ricardo. Na verdade, a ponta da história toda, sem dúvida, é a execução do tratamento médico, né? Seja ele em qualquer especialidade. Mas até você chegar lá, tem uma série de coisas que podem e precisam ser acontecidas, que vai desde a logística, a divulgação, a produção de material para a internet, produção de material para Instagram, documentação das ações, né? Quer dizer, você faz um documentário da sua ação que em última instância vai ser divulgado, e isso daí pode reverter em fundos para que as coisas continuem acontecendo. Tem lugar para todo mundo, quer dizer, todo perfil, as pessoas tendo interesse, acreditando na causa, existe lugar dentro da nossa ONG. Muito bom. E bem, antes da gente acabar aqui, esse papo maravilhoso que tivemos, tem uma tradição do ExpertCast que é o papo rápido. E aí são perguntas que não têm a ver com aquele episódio, são sempre as mesmas perguntas para os nossos entrevistados e entrevistadas. Eu vou começar aqui com o Marcelo, depois passo para o Ricardo, a gente vai alternando. E a primeira é sobre uma dica cultural ou de turismo, aí vale um livro, um filme, uma série, uma viagem. Começa com você, Marcelo. Olha, Gustavo, eu acho que até para manter a coerência de tudo que nós conversamos, eu sugiro uma parte turística para a região onde nós trabalhamos, para a região de Belterra, para a região do Tapajós. E diga-se de passagem, a nossa ONG está estimulando uma agência de turismo e vai ter, vocês podem verificar isso através do nosso Instagram, uma viagem para pessoas que não tem nada a ver com voluntariado, mas que eles vão conhecer a região e vão conhecer também o trabalho da Zoé.
vocês podem entrar no nosso Instagram e saber um pouquinho a respeito disso. Eu acho que isso aí é uma dica bem interessante. O Gustavo já teve algumas vezes na região e eu sei que a última vez foi a turismo, né? E é uma região muito bonita. A região amazônica é muito bonita e se você pensar, nós aqui do Sudeste, poucas pessoas conhecem a região amazônica. Então eu estimularia um turismo na região amazônica e, se possível, com esse grupo que está se formando, que vai conhecer a região e vai conhecer em loco também um pouquinho do trabalho da Zoé. Eu vou aproveitar para endossar o que o Marcelo acabou de dizer, porque eu tive 2 vezes ali na região, e a primeira com a Zoé, e foi transformador na minha vida. Voltei de lá outra pessoa. E na segunda que eu fui, tive o prazer de levar minha família e seguir um pouco aqueles passos que eu tinha tido com o Marcelo, com o Marco Aurélio, com toda a equipe que estava. E aí realmente endosso, entrem, acompanhem a Zoé no Instagram. Recomendo fazer essa viagem porque não vai ser uma viagem com a visão apenas turística. É uma visão completamente diferente de simplesmente comprar um pacote numa agência e visitar a região ali de Alter do Chão, mas sim de ver o Brasil verdadeiro. Então acho que excelente a sua dica aqui, Marcelo. Eu acho bacana. Deixa eu passar agora para o Rica. Ricardo, e você? Levantou a régua, eu acho que isso eu também concordo muito, assim, eu tive essa experiência recente no Xingu, então assim, é uma região também absurdamente linda, assim, também transformadora, e aí eu já sabia, obviamente, como muita gente acha que já sabe, mas quando eu fui depois ler sobre a história dos irmãos Vilas Boas, né? Como é que eles montaram, né, o Xingu, como é que foi todo esse componente histórico, né? Essa briga, vamos dizer assim, política, governamental, para montar e ter esse local isolado do mundo, literalmente, dentro do Brasil mais profundo que a gente pode existir. Eu convido a ler os livros sobre os irmãos Vilas Boas, que é uma história brilhante de 2 brasileiros que revolucionaram. Assim, sabe? Excelentes dicas. Agora eu começo com você, Ricardo, sobre... A gente falou de uma dica aqui cultural, viagem. Vamos passar para a segunda, que seria quem que você entrevistaria num podcast? Pergunta difícil, viu? Eu fiquei pensando muito, né, nessas pessoas que estão indo, né, que vão para o voluntário, que vivem isso. Eu tive até uma conversa recente com um colega que foi para o Médicos Sem Fronteiras, né, toda a experiência que ele tem, e eu acho que é isso, né? Eu penso em alguém que está numa missão de guerra. Uhum. Eu convidaria pessoas que viveram, né? Esse colega, por exemplo, foi para Alepo na época. Então, assim, alguém que viveu essa realidade que muitas vezes parece tão distante nossa, do Brasil, mas que precisa de uma atuação médica e que precisa de uma ajuda e que pode ser exemplo do Médicos Sem Fronteiras, uma outra ONG, mas convidaria uma pessoa que viveu essa realidade, né? Assim, inúmeras pessoas que foram agora para Israel ajudar e que são médicos, que foram lá trabalhar. Então, para a gente poder ver como essa realidade humana, essa relação nessa zona de conflito é tão difícil, né, exercer a medicina ali, como é tão conflituosa. Então, acho que muito bom, a história é sempre sensacional. E você, Marcelo? Eu tenho sugestão de um nome. Boa. Eu sugiro o Eric Genin Simões. O Eric é uma pessoa fantástica, ele é um neurocirurgião, ele é piloto de avião, ele fala tupi, e ele que me levou no avião dele, ele pilotando para o Zoé lá nos idos de 2010. Ele nos ajuda, inclusive, ajuda a nossa ONG às vezes num transporte, ele tem um hidroavião, na verdade ele tem uma ONG que faz esse trabalho. Ele realmente é uma pessoa fantástica e seria a minha sugestão para ser entrevistado aqui. A sugestão é tão boa que ela já está aceita, porque eu já convidei o Eric. E ele já aceitou. A gente só não conseguiu ainda achar uma data do Eric quando vem a São Paulo, quando não vem. Eu falei, Eric, a gente grava online, então vou até te pedir, Marcelo, para chamar o Eric de novo lá também, falar que teve aqui. Eu vou estar agora com ele no início de março. Ótimo, fala que ele é convidado de honra, estará com a gente no Expertcast quando ele quiser. Perfeito. Também gostaria. E agora vamos para a terceira, quase a nossa última pergunta para fechar aqui, agora para você, Marcelo. O que você faz para cuidar da própria saúde? Então,
o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Eu fui lá atrás um jogador de vôlei, comecei a jogar vôlei no Paulistano, entrei na faculdade, continuei no vôlei até que eu tive um desentendimento com o técnico, mudei para o rugby, joguei rugby durante muito tempo. O time de rugby da Faculdade de Medicina da USP era um time maravilhoso, nós fomos bicampeões brasileiros de primeira divisão, foi realmente uma coisa muito bacana, e mais recentemente corrida. Então eu faço, não com o tempo que você tem, Gustavo, mas eu corri algumas maratonas e gosto muito disso. Eu gosto muito de atividade física. Eu acho que a forma que eu vejo de cuidar da minha saúde é atividades físicas, e tento, nos limites das possibilidades, reduzir um pouquinho a minha ingesta calórica. Temos 3 maratonistas aqui. Então, Ricardo, eu não sei se vai responder também na corrida. Corrida eu tenho certeza que ele vai mencionar, porque também é um maratonista. Já fez quantas mesmo? Eu vou para a minha 8ª agora. 8ª? Puxa vida. Acho que é isso, né? A corrida para mim é terapêutico, né? Eu brinco, né? Eu também descobri ela, como a maioria das pessoas, apesar que a gente está vivendo um hype de corrida agora, mas assim, mais velho já, né? Trabalhando já quase com filhos. E aí também entrou na minha vida e agora eu tô indo para minha 8ª maratona, e aí eu fiz até um TED sobre isso, na verdade, porque eu acho que o mais importante da corrida não é a maratona em si, né? Mas toda a jornada que você tem de se preparar, de se cuidar, de pensar, de se alimentar direito, de focar, né? Ter uma disciplina. Então ela traz muito isso, acho que é a corrida, né? E a maratona no final é só um detalhe, né? O mais importante é toda a jornada que você tem de saúde a partir do momento que você se envolve para algo tão difícil, né? Algo tão desafiador como uma maratona, um desafio pessoal muito grande. Então eu gosto muito de corrida, corro praticamente 4 vezes por semana e convido todo mundo a correr na rua, põe o tênis e vai, que é terapêutico. Excelente. Não é um esporte fácil, né? Basta um tênis e sai correndo por aí, não depende de ninguém, não depende de grandes equipamentos. E isso que o Ricardo disse eu acho fantástico, né? Porque todo mundo fala, nossa, mas você correu uma maratona é muito difícil. A maratona é o mais fácil. O difícil é ter a regularidade, ter a disciplina para fazer os testes, fazer o que a gente chama de ciclo da maratona. O dia que chega a prova, você já conquistou, né? A prova é a celebração da sua vitória. Não importa o tempo, não importa como vai, mas ali é a vitória de ter feito o ciclo bonitinho e ter seguido e ter se transformado também. Aí a gente vai fechar aqui com a última pergunta agora para o Marcelo. Qual que você acha a principal inovação já existente? E aí pode ir além da saúde também, tá? O que você escolheria? Olha, eu acredito que, levando em consideração minha idade, né, minha faixa etária, eu estou com 65 anos e aquilo que eu passei, eu lembro que quando eu estava no colegial nem se pensava num computador. Eu acho que essa parte de informática, que veio culminar com a internet e com tudo isso que nós estamos vivendo, foi a coisa mais inovadora e mais contundente no nosso dia a dia. Eu não tenho muita dúvida que isso, e obviamente os frutos secundários que essa inovação gerou. Muito bom. E você, Ricardo? Acho que eu concordo plenamente. Eu acho que a gente está vivendo uma velocidade muito rápida, né, dessa mudança, os novos tempos, né? Se eu fosse falar um exemplo muito do que consequência disso, que é a inteligência artificial, né? Eu acredito muito nesse next step que a gente está vivendo, nessa nova revolução industrial que a gente tem com a inteligência artificial. Ela está mais próxima do que a gente imagina, ela está moldando a sociedade diferente. Se a gente olhar para a saúde, ela também está ali no dia a dia e vai revolucionar cada vez mais. Há pessoas em situação ribeirinha poderem ter acesso à informação de saúde concretas, aos médicos poderem atender os pacientes com muito mais empoderamento de informação e dados. Então, assim, na saúde e na medicina, mas em todos os campos, a inteligência artificial acho que é o que a gente está vivendo. E aí eu usaria uma frase que, na verdade, uma pessoa que não sabe muito, chamada Bill Gates, né? E que, na verdade, quando ele lançou o computador de mesa, ele não sabia que ia mudar tanto a relação do ser humano com aquela máquina e como ia mudar a humanidade. Eu acho que a gente também não está tendo essa percepção, porque a gente está vivendo isso neste Perfeito. Momento, hoje. Perfeito. Né? E vai mudar a realidade, provavelmente. Olha, eu tive o grande prazer de receber aqui 2 amigos, médicos,
corredores de rua, antenados e, acima de tudo, humanistas, à frente das ONGs Zoé e mais. Deixo de novo aqui para os nossos ouvintes o convite para conhecerem mais sobre o que as duas fazem em ongzoe.org ou ongzoe.oficial no Instagram e no @ongmais.com.br no Instagram, ongmais.com.br na internet. Muito obrigado, Ricardo e Marcelo. Espero recebê-los numa próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Bem, para você que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, não deixe de nos acompanhar, dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, encaminhar para os seus colegas, amigos, assim que nós conseguimos divulgar informação de alta qualidade sobre tecnologia e inovação em saúde. E por falar em inovação em saúde, não deixe também de acompanhar a comunidade de inovação em saúde, que já conta com mais de 10 mil participantes. Basta entrar no nosso site, inovaçãosaude.com, e ali vocês conseguem ter acesso às nossas redes, que são gratuitas e abertas a todos. Muito obrigado e até o próximo episódio.